A caneta tremia. Só um bocadinho, mal se notava. Mas eu sentia, aqui nas pontas dos meus dedos. Olhava para o nome Dissolução a letras gordas no topo da página e tentava entender como é que a minha vida tinha chegado ali. Aquele cheiro a couro caro, a café frio e a um futuro desfeito. A sala de reuniões na Almeida e Associados, lá no 405º andar de um arranha-céus na Avenida da Liberdade, oferecia uma vista panorâmica de Lisboa cinzenta e chuvosa. A cidade parecia chorar por mim. Ou talvez eu chorasse por ela. 2 anos de casamento. E agora, este papel. As minhas mãos estavam cruzadas no colo, a esconder o anel que tinha tirado há 3 dias. Aquele cardigan bege. Ele já tinha visto dias melhores, tal como eu. Em frente, João, impecável como sempre. Fato italiano azul marinho, relógio Patek Philippe que valia mais do que o meu primeiro carro, e um sorriso afiado que me cortava por dentro. Aquele sorriso que, no início, pensei que me tinha conquistado. Que parva eu fui. Vamos simplificar, Ana, disse ele, empurrando a pilha de documentos na minha direção. O som seco do papel contra a madeira pareceu um arranhão na minha alma. Estou cansado. Tu estás cansada. Ambos sabemos que este casamento foi um erro de cálculo. Um erro de cálculo. Eu repeti as palavras em voz baixa. Aquela frase parecia que ele a tinha ensaiado. Talvez com a Sofia. Ah, Sofia, a sua assistente executiva. Ou, como eu já suspeitava, a sua substituta oficial. Não te faças de vítima, suspirou João, recostando-se na sua cadeira ergonômica. Olha, quando nos conhecemos, tu estavas a servir a mesa na Tasca da Maria. Eu pensei que estava a salvar-te. Pensei que ficarias grata por seres a mulher do CEO da Corrente Nexo. Mas, sejamos honestos, nunca estiveste à altura deste mundo. Não sabes vestir-te para galas. Não sabes falar com investidores. És uma... Ele gesticulou no ar, procurando a palavra certa e falhando miseravelmente. Chata. A voz da Sofia veio do canto da sala. Ela estava sentada no parapeito da janela, agarrada ao telemóvel, como se estivesse a ver um filme. Tinha 22 anos, loira, e um vestido completamente inadequado para um processo legal. Mas quem se importa com o adequado quando se é a amante do CEO, não é? Eu não me mexi. Aquele insulto já não me surpreendia. Ele tinha me chamado aquilo tantas vezes. Ela é só chata, disse Sofia, sem tirar os olhos do ecrã. E cozinha coisas esquisitas. Quem é que faz cozido à portuguesa para um vice-presidente de marketing? É embaraçoso. João riu, aquele riso falso que só servia para validar as baboseiras dela. Certo. A questão é, Ana, a minha empresa está prestes a entrar na bolsa. O IPO é no próximo mês. Os meus advogados e a minha equipa de RP sugerem que um corte limpo é melhor agora do que mais tarde. Solteiro fica melhor do que casado com uma Zé Ninguém quando eu tocar o sino de abertura na Bolsa de Valores. Zonas baratas. Eu conseguia visualizar os bairros que ele queria. Como se eu não soubesse que eram uma desvalorização. Olhei para ele. Então é isto? 2 anos de casamento e só um risco para o preço das tuas ações? É negócio, Ana. Não o tornes emocional. João bateu nos papéis. Aqui está o acordo. O acordo pré-nupcial diz que não recebes nada porque vieste sem nada, mas porque sou um tipo generoso. Ele meteu a mão no bolso e tirou um cartão de crédito preto. Atirou-o para a mesa. Ele rodopiou e parou perto da minha mão. Tens 10.000 euros aí. Suficiente para um adiantamento num sítio, não sei. Na Amadora, Setúbal, algum lugar barato. E deixo-te ficar com o Honda. O advogado dele, o Sr. Gama, um homem suado ao lado de João, pigarreou. Sr. Cross, tecnicamente o Honda está alugado pela empresa agora. Deixa-a ficar com o raio do Honda, Gama. João retorquindo.
Sinto-me caridoso. Ele olhou para mim com um sorriso malicioso. Estás a ver? Sou um bom tipo. Agora assina os papéis. Tenho uma reserva para almoço no Feitoria a 1. Olhei para os papéis, depois para o cartão de crédito. 10.000 euros. 10.000 euros. Lembro-me de ter 10.000 euros. Tinha 19 anos, vivia num dormitório universitário e recusava-me a tocar no dinheiro do meu pai. Queria saber como era o mundo real. O que era a independência? Aquilo, para mim, era um monte de dinheiro. Agora, era uma esmola, um insulto. Há 2 anos eu tinha conhecido João quando ele estava a começar a corrente Nexo. Estava estressado, mal conseguia pagar os ordenados e comia takeaway no café onde eu trabalhava, apenas para desanuviar a cabeça dos meus estudos. Ele não me tinha salvado. Fui eu que o ouvi falar dos seus planos. Fui eu que organizei a sua agenda caótica antes que ele pudesse pagar a Sofia. Eu até usei as minhas próprias poupanças, dinheiro que ele pensava que era uma herança da minha avó, para cobrir o aluguer do primeiro escritório deles quando os seus investidores se retiraram. Ele tinha se esquecido de tudo isso. Ou preferia esquecer. O que era pior? Tu achas mesmo que eu ando atrás do teu dinheiro, João? Perguntei calmamente. Toda a gente quer dinheiro, Ana. Especialmente pessoas como tu que não tem nenhum. João escarneceu. Só assina, não prolongues isto, a não ser que estejas à espera de um milagre. Respirei fundo. Meti a mão na minha mala. João encolheu-se, talvez à espera de uma arma ou de um processo judicial. Em vez disso, tirei uma caneta barata, de plástico. Eu não quero o teu dinheiro, João, disse. E não quero o Honda. Faz como quiseres. João riu. Mas para mim, basta assinar na linha. Destapei a caneta. Não estava zangada. Não estava triste. Estava aliviada. Finalmente, a ponta da caneta tocou no papel. De repente, a pesada porta de carvalho no fundo da sala rangeu e abriu-se. A sala ficou em silêncio. Normalmente, numa reunião de divórcio de alto nível na Almeida e Associados, interrupções eram proibidas. O senhor Gama, o advogado, levantou-se imediatamente, o rosto vermelho. Com licença, o Gama ladrou. Isto é uma mediação privada. Não pode simplesmente entrar aqui. Um homem entrou na sala. Era mais velho, talvez nos seus 60 e poucos anos, com cabelo grisalho penteado impecavelmente para trás. Usava um fato de 3 peças cor de carvão que não gritava dinheiro. Ele sussurrava. Era o tipo de alfaiataria onde nenhuma etiqueta era visível, porque o alfaiate sabia que o nome do cliente era a única marca que importava. Andava com uma bengala, não por necessidade, mas como um acessório de autoridade. Não disse uma palavra. Simplesmente andou até ao fundo da sala, puxou uma cadeira para a sombra, longe da mesa principal, e sentou-se. Quem é este? Exigiu João virando a sua cadeira. Segurança! Gama! Chama a segurança! O velho pousou as mãos no topo da sua bengala e olhou para mim. Os seus olhos eram de um azul gelado penetrante, idênticos aos meus. Sou um observador, disse o homem. A sua voz era profunda, rouca e tinha um sotaque que parecia uma mistura de dinheiro antigo de Lisboa com colégios internos europeus. Por favor, continuem. Não se importem comigo. Um observador? Sofia escarneceu, saltando do parapeito da janela. O que é isto? Um desporto de espetáculo? Saia daqui, velho. João, manda-o embora. Ele cheira a naftalina. João levantou-se, ajeitando os punhos agressivamente. Olha, seja quem fores, sai daqui. Sou João Cross, CEO da Corrente Nexo. Alugo este andar inteiro para os meus serviços jurídicos. Estás a invadir propriedade privada. O velho não pestanejou. Metendo a mão no bolso do peito, tirou um par de óculos e colocou-os. O senhor aluga os serviços jurídicos, Sr. Cross. Não é dono do edifício. Pelo que sei, o edifício pertence à Caldeira Holdings.
João parou. Então, o que é que é? O zelador a verificar as luzes. Algo parecido, disse o homem secamente. Disseram-me que havia uma disputa em relação a bens. Gosto de ver como a nova geração lida com os negócios. O senhor Gama, o advogado, ficou de repente muito pálido. Olhou para o homem no fundo da sala. Viu o cabelo prateado, o corte específico da lapela, o anel de sinete dourado no dedo mindinho. Senhor Cross, Gama sibilou em voz baixa. Sente-se. O quê? João retorquindo. Apenas sente-se, Gama sussurrou, a voz a tremer. Deixa-o ficar. Por quê? Porque se causarmos uma cena, a administração do edifício pode revogar os nossos privilégios de aluguer. Gama mentiu, a suar profusamente. Ele sabia exatamente quem era aquele homem. Tinha visto o seu rosto no retrato do hall todos os dias durante 15 anos, mas o medo paralisava-o. Se ele dissesse a João que Pedro Caldeira, o bilionário recluso de Lisboa, estava a observar, João agiria de forma falsa, e Gama tinha a sensação de que o velho queria ver o verdadeiro João. João revirou os olhos e sentou-se. Está bem, o que for. Se o velho tem prazer em ver um divórcio, que veja. De qualquer forma, já acabou. Ele virou-se para mim. Estás a ver com o que tenho de lidar? Incompetência em todo o lado. Agora assina. Eu não tinha olhado para o velho. Mantive os olhos no papel. Tens a certeza disto, João? Perguntei uma última vez. A minha voz era um fio. Uma vez que eu assine isto, não há volta a dar. Saio daqui e já não sou a tua mulher. Perdes todo o direito sobre mim e eu perco todo o direito sobre ti. Separação total. É literalmente o sonho, Ana. João sorriu maliciosamente. Vou assinar um acordo com o Grupo Caldeira na próxima semana. Sabes quem eles são? Claro que não. Eles são a maior empresa de capital de risco do país. Pedro Caldeira vai pessoalmente avaliar a minha empresa para uma injeção de 100 milhões de euros. Preciso de ser solteiro. Preciso de estar livre de bagagem. Do fundo da sala, o velho fez um som. Pareceu uma tosse, ou talvez um riso suprimido. Bagagem, o velho repetiu. É isso que uma mulher é? João não se virou. Uma mulher que não traz nada para a mesa. Sim, é peso morto. Preciso de uma parceira que se ajuste à minha imagem, como a Sofia. Sofia sorriu, indo abraçar o pescoço de João. Amor, fala-lhe da festa de noivado. Eu gelei. A caneta pairava sobre a linha de assinatura. Festa de noivado? João encolheu os ombros, sem parecer minimamente culpado. Bem, já que vamos assinar hoje, pensei, por que esperar? Marcamos o Hotel Tivoli Forum para este sábado. Vai ser uma dupla celebração. O meu divórcio e o meu noivado com a Sofia. Vai ser o evento da estação. Alta sociedade, investidores, imprensa. Ele olhou para mim com uma falsa piedade. Eu convidava-te, mas a segurança terá uma lista. Um frio gelou meu peito. Não era mais o coração partido. Era a clareza. E a ponta daquela caneta parecia queimar na minha mão. Aquele momento. Naquela sala, com o meu pai ali, observando, e o João a despejar-me, a humilhar-me, a mostrar a sua verdadeira face. O que é que fariam vocês no meu lugar? Será que uma parte de mim queria ainda lutar, agarrar-me a alguma dignidade que restava? Ou será que era exatamente esta humilhação pública que eu precisava para finalmente ver a verdade? Não sei, nem hoje sei. É tudo tão confuso. A memória joga conosco, certo? Tenta dar sentido ao caos. Reservaste o Tivoli Forum? Perguntei, a voz estranhamente calma. Salão nobre, claro, Sofia gabou-se. Tudo do melhor. 10 mil euros só para as flores. Interessante, murmurei. Olhei para além de João, para além de Sofia, e os meus olhos encontraram os do velho no fundo da sala. Ele deu-me um aceno quase imperceptível. Era um sinal. Permissão concedida. Pressionei a caneta no papel. Assinei o meu nome com uma caligrafia fluida e elegante.
Ana Caldeira Cross. Depois virei a página seguinte. Ana Caldeira Cross e a página final. Tampei a caneta. Feito. Sussurrei. Empurrei os papéis para o outro lado da mesa, na direção de João. Finalmente, João agarrou-os, verificando as assinaturas. Meu Deus, que doloroso! Gama, arquiva isto imediatamente. Quero o decreto absoluto até sexta-feira. Levantou-se, abotoando o casaco. Agarrou a mão de Sofia. Anda, amor, vamos celebrar. Preciso de uma bebida. Ele olhou para mim uma última vez. Eu ainda estava ali sentada, com as mãos cruzadas. Podes ficar com a caneta, João disse magnanimamente, e não te esqueças do teu cartão de crédito do lixo. Ele e Sofia viraram-se para sair. Passaram pelo velho no fundo. João parou. Olá, velhote. O espetáculo acabou. Podes voltar a desentupir sanitas ou o que quer que faças. O velho não se moveu, apenas sorriu, um sorriso frio de tubarão. O espetáculo, disse o velho, apenas começou, Sr. Cross. João franziu a testa, confuso por um segundo, mas depois abanou a cabeça e saiu da sala a passo apressado. Os saltos de Sofia a baterem alto atrás dele. A porta bateu. A sala ficou silenciosa. O Sr. Gama, o advogado, tremia tanto que os óculos lhe escorregaram pelo nariz. Levantou-se e fez uma vênia profunda ao homem no fundo. Senhor Caldeira, o Gama gaguejou. Eu não tinha ideia. Pedro Caldeira ignorou o advogado. Levantou-se apoiando-se na sua bengala e caminhou até a mesa onde eu estava sentada. Eu não me levantei. Apenas olhei para as minhas mãos. Pedro chegou à mesa. Olhou para os papéis de divórcio assinados, depois para o cartão de crédito preto que João tinha atirado, e finalmente para mim. Ele chamou de bagagem, disse Pedro suavemente. Levantei os olhos, as lágrimas finalmente a acumularem-se, embora eu me recusasse a deixá-las cair. Olá, pai. Pedro Caldeira, o bilionário proprietário do edifício, o chefe do Grupo Caldeira, e o homem que João estava desesperado para impressionar na próxima semana, suspirou. Estendeu a mão e pousou-a suavemente no meu ombro. Eu disse-te que ele era um tolo, Ana, disse Pedro. Mas nunca percebi que ele era suicida. Pedro pegou no cartão de crédito que João tinha atirado a indemnização de 10.000 euros. Inspecionou-o com desgosto. 10.000 euros, Pedro meditou, para a herdeira do Império Caldeira. Atirou o cartão para o caixote do lixo no canto. Anda, minha querida, temos muito o que fazer. Se ele quer uma festa de noivado no Tivoli Forum no sábado, acho que devemos garantir que ele receba exatamente o que merece. Ele acha que reservou o salão nobre. Pai, limpei os olhos. Mas o tio Carlos não é dono do Tivoli Forum. É sim, Pedro sorriu maliciosamente. E acho que é hora de João aprender que nesta cidade não se morde a mão que te alimenta. Especialmente quando essa mão está a segurar a tua hipoteca inteira. Pedro ofereceu-me o braço. Vamos às compras. Precisas de um vestido para uma festa de noivado. Enquanto João chamava um táxi amarelo porque os preços do Uber eram ridículos, apesar de se gabar dos seus milhões, um comboio de 3 Escalades pretos parou na entrada do arranha-céus. Eu saí das portas giratórias, o meu braço ligado ao de Pedro. O porteiro, que me tinha ignorado todas as manhãs durante os últimos 2 anos, quando eu trazia a João o seu almoço esquecido, quase tropeçou. Ele reconheceu o homem. Toda a gente em Lisboa reconhecia Pedro Caldeira. Boa tarde, senhor Caldeira. O porteiro gaguejou, apressando-se a abrir a porta traseira do SUV principal. Boa tarde, Ridino. Pedro acenou, sabendo o nome do homem porque era dono da agência de staffing que o empregava. Por favor, assegure-se de que a minha filha entra em segurança. O porteiro congelou. A sua filha, senhor? Ele olhou para mim, a mulher do cardigan bege, a mulher que tinha visto-a chorar no hall na semana passada quando o seu marido a repreendeu por estar 5 minutos atrasada. Sorri, mas o meu sorriso não chegou aos meus olhos. Olá, Regino.
Deslizei para o interior de couro, o cheiro a orquídeas frescas a saudar-me. Pedro entrou ao meu lado, a porta fechou-se, isolando o ruído da Avenida da Liberdade. Casa, senhor? Perguntou o motorista. A propriedade na comporta, disse Pedro. Precisamos de desanuviar a cabeça e ligar ao Carlos. Dize-lhe que preciso da Pearl Suite no Tivoli Forum, preparada para sábado, e dizer-lhe para dobrar a segurança. Enquanto o carro se fundia no trânsito, encostei a cabeça ao banco. O silêncio era pesado. Desculpa por não lhe ter contado antes, sussurrei. Eu queria saber que ele me amava. Não o dinheiro, não as ligações, apenas a Ana. E descobriste, Pedro disse gentilmente. Foi uma lição cara, minha querida, mas necessária. Passaste 2 anos a desempenhar o papel de esposa de apoio a um narcisista. Cozinhaste, limpavas, equilibravas os seus livros em segredo. Até usaste os teus dividendos do Trust Fund para pagar anonimamente o seu empréstimo inicial de negócios. Acenei com a cabeça. Ele pensa que um investidor anjo o salvou da falência. Eu sou o investidor anjo, Pedro grunhiu. Ou melhor, tu és. E na próxima semana, quando ele se sentar para negociar com o Grupo Caldeira para o seu financiamento de IPO, ele vai perceber que o anjo veio cobrar a dívida. Lembro-me do tempo que passava sozinha na biblioteca, de volta aos meus estudos de economia e gestão. As notas que tinha tirado eram incrivelmente detalhadas. João pensava que eu estava a ler romances para fugir ao estresse, mas eu estava a analisar os relatórios financeiros que ele deixava espalhados. Corrigi os seus erros, identifiquei oportunidades que ele não tinha visto, até reescrevi a estrutura da empresa para atrair investidores. Eu fiz tudo aquilo por amor, por acreditar no homem que ele dizia ser. Pensava que se a corrente Nexo tivesse sucesso, ele seria feliz e nós seríamos felizes. É assim que as coisas acontecem, não é? A gente projeta os nossos próprios sonhos e valores nos outros. E a minha mãe, que Deus a tenha, sempre me dizia para ter atenção aos lobos em pele de cordeiro. Na altura, eu pensava que ela se referia a coisas óbvias. Mas os piores lobos são aqueles que nos fazem sentir seguros, aqueles que comem a nossa alma de dentro para fora, sorrindo. E por mais que eu agora quisesse culpar João por tudo, a verdade é que eu também tive a minha parte de culpa, ao não ser honesta comigo mesma, ao permitir ser invisível para ser dele. Entretanto, do outro lado da cidade, João Cross abria uma garrafa de Dom Perignon no seu novo escritório. O escritório era maioritariamente de vidro e cromado, desenhado para intimidar visitantes. Sofia girava na sua cadeira, segurando um copo de champanhe. Não acredito que ela realmente assinou, Sofia riu. Pensei que ela ia lutar pelo apartamento. Afinal, ela não tem espinha dorsal. João sorriu, levantando os pés para a secretária. Esse é o problema dela. Ela é pequena, mente pequena, sonhos pequenos. Ela estava a atrasar-me. Jess, olha para mim agora, solteiro, preço das ações a disparar. E em 3 dias, vou anunciar o nosso noivado no Tivoli Forum. É a jogada de poder do século. O seu telemóvel vibrou. Era um número desconhecido. Aqui é João Cross. Atendeu suavemente. Senhor Cross. Uma voz feminina nítida e profissional falou. Aqui é Eleonor Strick, assistente executiva de Pedro Caldeira. João sentou-se direito, quase derramando o champanhe. Ele fez um sinal frenético a Sofia para ficar em silêncio. Sim, senhora Strick, uma honra ouvi-la. O senhor Caldeira reviu a sua proposta preliminar para a corrente Nexo, a mulher disse. Ele está intrigado. Gostaria de comparecer ao seu evento no sábado no Tivoli Forum. Ele acredita que seria o ambiente perfeito para avaliar o seu caráter antes de assinar os cheques de financiamento na próxima semana. O coração de João batia como um martelo contra as costelas. Pedro Caldeira vinha à sua festa. Era isso. Era o bilhete dourado. Se Caldeira o apoiasse,
João estaria na capa da Forbes. Isso seria incrível. João engasgou-se. Por favor, diga ao Sr. Caldeira que ele é o convidado de honra. Ele estará lá. A mulher disse que ele trará uma acompanhante, uma parceira silenciosa do Grupo Caldeira, que tem poder de veto final sobre todos os investimentos. Impressione-os, Sr. Cross. Eles não toleram tolos levianamente. A linha desligou. João soltou um grito de vitória que ecoou pelo corredor. Conseguimos, Jess! Caldeira vem! Vamos ser bilionários! Ele agarrou Sofia e rodou-a. Preciso de um fato novo. Preciso do melhor alfaiate da cidade. E tu vai comprar um vestido que grite esposa troféu. Temos de estar perfeitos. Nada pode correr mal. Na comporta, dentro de uma vasta mansão à beira-mar, que custava mais do que o PIB de um pequeno país, eu estava em frente a um espelho do chão ao teto. O cardigan bege estava no lixo. Eu usava um hobby de seda. Atrás de mim, uma equipa de 3 estilistas, voando de Paris e Milão, organizava prateleiras de vestidos de alta costura. Não, disse eu, rejeitando um vestido de chifão rosa. Demasiado suave. Essa era a antiga Ana. Andei pela fila de vestidos, os meus dedos a roçar sedas, veludos e cetins. Parei num vestido da cor do céu da meia-noite, um azul obsidiana profundo e brilhante, com detalhes de diamante tecidos no corpete. Era estruturado, afiado e chamava a atenção. Este, disse eu. Uma escolha ousada, senhorita Caldeira, disse a estilista. Este é da coleção Vingança. É feito para uma mulher que está a caçar. Sorri. Foi o primeiro sorriso genuíno que usei em meses. Era frio e era perigoso. Exatamente, disse. Não vou lá para celebrar um noivado. Vou lá para assistir a um funeral. Um funeral, senhorita? Sim. Virei-me para o espelho, os meus olhos azuis a brilhar. O funeral da carreira de João Cross. A noite de sábado chegou com uma tensão úmida e elétrica no ar. O Hotel Tivoli Forum, um ícone do luxo de Lisboa, na esquina do Parque Eduardo VII, brilhava. Limusinas enfileiravam-se à entrada. Os paparazzi estavam em força, alertados pela equipa de RP de João de que um grande anúncio tecnológico estava a acontecer no Salão Nobre. A cena era de opulência excessiva. João não tinha poupado despesas, principalmente porque tinha posto tudo no crédito da empresa, assumindo que o investimento da Caldeira o cobriria mais tarde. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto dourado. Empregados de mesa em smoking, brancos moviam-se como fantasmas pela multidão, oferecendo flautas de champanhe, vintage e bandejas de caviar. João estava no topo da grande escadaria, agarrado ao corrimão. Ele estava a suar. Para de mexer-te, Sofia sibilou. Ela usava um vestido vermelho tão apertado que parecia cortar a circulação, coberto de lantejoulas. Era vistoso, caro e sem qualquer subtileza. Pareces culpado de alguma coisa. Estou nervoso, Jess, João murmurou, varrendo a multidão lá embaixo. Caldeira ainda não chegou. São 20h10. O convite dizia 19h30. Bilionários estão sempre atrasados. Sofia descartou. Olha, ali está o vice-presidente do banco BPI. Vai cumprimentá-lo. A sala estava cheia dos tubarões da banca. Homens em fatos de 5.000 euros e mulheres a gotejar diamantes. Mas havia uma energia estranha na sala. Sussurros. O Sr. Gama, o advogado que supervisionou o divórcio há 3 dias, estava perto do bar, a beber uísque como se fosse água. Parecia pálido. De cada vez que as portas do salão se abriam, ele encolhia-se. Gama, João gritou descendo as escadas. Por que é que pareces ter visto um fantasma? Anima-te! Esta noite é a noite. Gama olhou para João com uma mistura de pena e terror. Senhor Cross, o senhor verificou a lista de convidados corretamente? Claro, João escarneceu. Por quê? Nenhuma razão, Gama murmurou, voltando a beber.
apenas boa sorte. Naquele momento, a música, um quarteto de cordas ao vivo a tocar Mozart, parou abruptamente. As pesadas portas duplas na entrada do salão abriram-se. Um silêncio desceu sobre a sala. Não era o silêncio educado de uma chegada. Era o silêncio intimidante do poder a entrar num vácuo. Pedro Caldeira estava na porta. Parecia um rei a regressar à sua corte. Usava um smoking tão perfeito que parecia uma segunda pele. Segurava a sua bengala, o cabelo prateado a brilhar sob os lustres. A sala ofegou. Pedro Caldeira nunca ia a festas. Era um mito, um recluso. A sua presença ali validava João Cross instantaneamente. O rosto de João iluminou-se. Ele ajeitou o casaco e começou a apressar-se. Senhor Caldeira, conseguiu vir? Mas Pedro não se moveu. Ele ficou ali à espera. Virou-se ligeiramente e estendeu a mão para o corredor. E o anunciante à porta, a voz a tremer ligeiramente, proclamou: Senhorita Ana Caldeira. O nome pairou no ar por um segundo. Caldeira. João congelou a meio passo. Ele piscou os olhos. Ana. Não podia ser. A sua Ana era uma Zé Ninguém. O apelido dela era... Bem, ele na verdade não conseguia lembrar-se do seu nome de solteira porque nunca se importara de perguntar sobre a sua família. Foi então que eu entrei na luz. Era eu. Mas não era a Ana que usava cardigans bege e pedia desculpa por existir. Esta mulher era uma estátua de vingança esculpida em gelo e diamantes. O vestido azul meia-noite abraçava as minhas curvas. A fenda na perna revelava saltos que pareciam afiados o suficiente para matar. O meu cabelo, geralmente apanhado num coque desarrumado, caía em ondas polidas sobre os meus ombros. Ao meu pescoço estava um colar de safiras que, famosa e historicamente, pertencia à família Romanov russa, uma peça de joalharia que valia mais do que a empresa inteira de João. Dei o braço ao meu pai, levantei o queixo. Os meus olhos varreram a sala, dispensando as centenas de convidados, até que se fixaram em João. Não sorri, apenas olhei. Oh, meu Deus! Sofia sussurrou, deixando cair a sua bolsa. Aquela é a ex-mulher? João sentiu o sangue escoar do seu rosto. Os seus joelhos vacilaram ligeiramente. Não, isso é impossível. Ela está falida. Eu dei-lhe 10.000 euros. A multidão abriu-se como um mar vermelho, enquanto Pedro e eu caminhávamos pela sala. O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos estavam em nós. João, operando pura adrenalina e negação, forçou um sorriso no rosto e intercedeu no nosso caminho. Senhor Caldeira, a voz de João quebrou. Ele pigarreou. Bem-vindo. E Ana, o que fazes aqui? Tu arranjaste um emprego a servir à mesa? Foi uma coisa estúpida de se dizer. Uma coisa desesperada de se dizer, a multidão murmurou. Alguém riu nervosamente. Pedro Caldeira olhou para João com um olhar de puro desgosto. Senhor Cross, o senhor parece confuso. Sim, João gaguejou. Esta é a minha ex-mulher. Não sei como ela conseguiu passar pela segurança, mas... Ela não precisou de passar pela segurança. Pedro interrompeu, a sua voz a ecoar pelo salão silencioso. Ela é a proprietária da empresa de segurança. Na verdade, ela é a proprietária deste hotel. O copo na mão de João escorregou. Partiu-se no chão de mármore. Crash! O quê? João sussurrou. Permita-me apresentá-la devidamente, Pedro disse, pousando a mão nas minhas costas. O senhor conhece-a como Ana, a mulher de quem se divorciou há 3 dias porque era aborrecida e não trazia nada para a mesa. Mas o mundo conhece-a como Ana Caldeira, a minha única filha, a única herdeira da fortuna Caldeira e a acionista maioritária da empresa de capital de risco a quem o senhor está a implorar dinheiro. A sala explodiu. Gritos, sussurros e exclamações chocadas ecoaram pelos centenas de convidados. Telemóveis foram levantados, gravando o momento.
Sofia deu um passo para trás, afastando-se de João. Dei um passo em frente. O cheiro do meu perfume, algo caro e raro, atingiu João. Olá, João, disse eu. A minha voz era suave, confiante, irreconhecível do murmúrio suave a que ele estava habituado. Quiseste uma parceira que se adequasse à tua imagem. Lembras-te? Alguém com ligações, alguém com dinheiro. Apontei para o salão opulento, para os investidores confusos, para o advogado aterrorizado. Bem, aqui estou eu, disse. Mas temo que a minha taxa de comparência seja um pouco mais alta do que 10.000 euros. A boca de João abriu e fechou como um peixe. Ana, espera. Amor, eu não sabia. Nunca me contaste. Nunca perguntaste, respondi friamente. Estavas demasiado ocupado a falar de ti. Mas o acordo pré-nupcial... João agarrou-se a palhas. Assinamos um acordo pré-nupcial. Não recebes nada. O Sr. Gama, o advogado, avançou da multidão, parecendo que queria morrer. Na verdade, Sr. Cross... Cala a boca, Gama! João retorquiu. Não, deixe-o falar, disse eu. Gama limpou o suor da testa. Sr. Cross, o acordo pré-nupcial, estabelecia que ambas as partes sairiam com o que trouxeram para o casamento. Uma vez que a senhorita Caldeira trouxe, bem, milhares de milhões em ativos detidos em trusts offshore, e o senhor trouxe dívidas, a separação de bens é bastante clara. Além disso, Pedro interveio, desfrutando do momento. Uma vez que o senhor usou fundos da empresa Corrente Nexo para alugar o Honda que ela conduzia, e uma vez que admitiu num processo legal gravado que Lho estava a dar, isso constitui uma transferência de ativos da empresa. E uma vez que o senhor acabou de admitir fraude ao organizar uma festa privada com dinheiro da empresa. Pedro aproximou-se de João. Não creio que investiremos na Corrente Nexo, Sr. Cross. Na verdade, acho que a minha filha, que faz parte da administração do banco que detém os seus empréstimos comerciais, pode estar a cobrar as suas dívidas esta noite. João olhou para mim. Ele olhou para a mulher que tinha descartado como lixo. Ana, ele implorou, a voz a tremer. Por favor, foi um erro. Sofia não significava nada. Eu estava estressado. Podemos resolver isto, podemos. Podemos renovar os nossos votos agora mesmo. Olhem, toda a gente está aqui. Eu olhei para ele. Por um segundo, João pensou ter visto pena. Então ri. Foi um som leve e etéreo. Renovar os nossos votos? Perguntei. João, eu não vim aqui para me casar contigo. Eu vim aqui para te arruinar. Virei-me para a banda. Toquem algo festivo, comandei. Apetece-me dançar. Enquanto a música aumentava, João ficou ali, em meio aos estilhaços do seu copo de champanhe, a ver o amor da sua vida, e a fortuna que ele perseguira durante anos, a rodopiar para os braços de um belo conde europeu que acabara de a convidar para dançar. A armadilha tinha se fechado, e João era o rato apanhado no meio. A música no salão nobre do Hotel Tivoli Forum continuava, uma animada valsa vienense que contrastava violentamente com a devastação que se desenrolava no centro da sala. Para João Cross, o mundo tinha se transformado num caleidoscópio de cenários de pesadelo. 10 minutos antes ele era o rei de Lisboa. Agora era o bobo da corte. Ele ficou ali congelado enquanto a multidão recuava fisicamente dele. Na alta sociedade, o fracasso é contagioso e a humilhação é uma doença terminal. Ninguém queria ser visto ao lado do homem que acabara de se divorciar da herdeira Caldeira pela sua secretária. João! Uma voz sibilou no seu cotovelo. Era Sofia. Ele virou-se para ela, desesperado por um aliado. Jess, ouve. Precisamos de dar a volta a isto. Podemos dizer que eu sabia o tempo todo. Podemos dizer que foi uma separação estratégica para fins fiscais. Sofia olhou para ele como se fosse uma barata na bainha do seu vestido caro. Ela não estava a olhar para o rosto dele. Estava a olhar para além dele,
para o belo conde europeu que me fazia rodopiar no salão de dança. Estava a olhar para os diamantes no meu pescoço. Seu idiota, Sofia cuspiu. Seu absoluto. O quê? Amor, estamos juntos nisto. João implorou, estendendo a mão para o braço dela. Ela tirou o braço. Não me toques. Disseste-me que ela era uma empregada de mesa. Disseste-me que ela era uma Zé Ninguém. Fizeste-me parecer uma tola em frente a Pedro Caldeira. Eu não sabia. Isso é pior, Sofia guinchou, a voz a subir acima da música. Viveste com ela durante 2 anos e não sabias que ela valia milhares de milhões. Não és um CEO, João. És um cego, um perdedor incompetente. Ela tirou o anel de noivado do dedo. Um diamante de 3 quilates que João tinha comprado a crédito no dia anterior e atirou-o contra o peito dele. Acabou. Não me ligues. Preciso de ir procurar alguém que realmente possa pagar o meu Uber. Sofia saiu a correr, abrindo caminho pela multidão em direção ao bar, onde imediatamente começou a conversar com um vice-presidente do Banco BPI. João ficou sozinho. O anel bateu no seu peito e rolou para debaixo de uma mesa. Ele nem o perseguiu. De repente estava cercado, não por pessoas bem-intencionadas, mas pelos lobos que ele convidara. Cross era Simão Trent, um dos seus investidores anjo. É verdade, Caldeira detém a dívida da Honda de Série B? Simão, deixa-me explicar. Não quero explicações, Trent ladrou. Quero o meu capital de volta. Se Pedro Caldeira é hostil contigo, esta empresa está morta. Vou ativar a cláusula de clawback esta noite. Não podes fazer isso, João ofegou. Isso vai levar a conta operacional à falência. Vê-me fazer? Trent sorriu. Tirou o telemóvel. Vou ligar ao jurídico. Outro homem aproximou-se. Era o repórter do Jornal de Negócios que João tinha implorado para vir. Senhor Cross, disse o repórter, segurando um gravador de voz. Pode comentar os rumores de que usou fundos corporativos para pagar o apartamento da sua amante? A senhorita Caldeira acabou de mencionar uma auditoria forense. Sem comentários, afasta isso de mim. João bateu no gravador. Atacar a imprensa. O repórter sorriu. Isso vai ficar ótimo na edição de domingo. CEO descontrola-se na festa de vitória da ex-mulher. Lá em cima, na varanda com vista para o salão, Pedro Caldeira e eu observávamos o caos lá embaixo. Um empregado trouxe-nos champanhe fresco. É bárbaro, Pedro observou, dando um gole, a verem-no desmembrar. Ele queria os holofotes, disse eu, a minha voz desprovida de pena. Ele queria que todos olhassem para ele. Eu apenas dei-lhe o que ele pediu. Olhei para João. Ele estava a suar, a gritar com um investidor, a gravata torta, o rosto roxo de raiva. Ele parecia pequeno. Tu amaste-o? Pedro perguntou calmamente. Hesitei. Eu via João empurrar um empregado que tentava oferecer-lhe água. Eu amei quem pensei que ele era, disse. Eu amei o homem que comia sanduíches de queijo grelhado comigo às 2 da manhã e falava em mudar o mundo com a tecnologia. Mas esse homem nunca existiu. Ele era apenas um ator à espera de um palco maior. Bem, Pedro virou-se do corrimão. A cortina caiu. Vamos, minha querida. Acredito que a administração do banco tem uma reunião de emergência amanhã às 8 da manhã para discutir a execução hipotecária da corrente Nexo. Execução hipotecária? Levantei uma sobrancelha. Ah, sim, Pedro sorriu sombriamente. Ele falhou um pagamento há 3 meses. Deixamos passar porque, bem, ele era da família. Já não estamos a deixar passar. 3 semanas depois, Lisboa era impiedosa em novembro. O vento uivava pelos cânions de aço e vidro, trazendo uma chuva cortante que molhava tecidos baratos instantaneamente. João Cross estava em frente à imponente sede de vidro do Grupo Caldeira.
Ele não usava o seu fato de lã italiana, que tinha sido vendido a uma loja de segunda mão. Usava uma gabardine genérica que comprara numa farmácia. Parecia 10 anos mais velho. O rosto estava magro por fazer e os olhos vazios. A queda tinha sido rápida e total. Na manhã após o fiasco do Tivoli Forum, a CMVM tinha lançado uma investigação sobre o uso de fundos da empresa. A administração da corrente Nexo demitiu antes do meio-dia. Às 14 horas, o banco exigiu os seus empréstimos pessoais. A sua cobertura foi apreendida. O seu carro foi apreendido. Até os seus cartões de crédito foram bloqueados. Ele estava atualmente a dormir no sofá do seu amigo Marcos, na margem sul, mas Marcos tinha lhe dito naquela manhã que ele tinha de sair até ao fim de semana porque estava a baixar a vibe. João verificou o relógio. Era um de plástico barato. 12h30. Ele sabia que eu sairia agora. Eu sempre almoçava às 12h30. Pelo menos disso ele se lembrava. As portas giratórias moveram-se. O coração de João disparou. Um grupo de executivos saiu a rir. E lá, no centro, estava eu. Eu parecia radiante. Usava um fato power suit, cor creme, o cabelo perfeitamente escovado. Segurava um tablete e falava com um homem que parecia um senador. João avançou. Ana! Os seguranças na entrada avançaram instantaneamente, as mãos indo para os cintos. Eles viram um homem desarrumado a gritar com a herdeira. Senhor, afaste-se! Um guarda ladrou. Parei, olhei para cima e vi-o, e cenei com a mão para os guardas. Está tudo bem, Francisco. Eu conheço-o. Os guardas hesitaram, mas afastaram-se, formando uma parede entre mim e a rua, deixando um espaço de 1,5 m. João aproximou-se da linha, a água a pingar do nariz. Ana, ele ofegou. Eu tenho tentado ligar-te. O teu número mudou. Mudou, disse eu agradavelmente. Como estás, João? Como estou? João riu, um som histérico e estridente. Estou arruinado, Ana. Eles levaram tudo. A empresa, o apartamento. Tenho 40 euros no meu nome. 40 euros, disse eu calmamente. Lembro-me de ter 40 euros, quando tinha 19 anos, a viver num dormitório, recusando-me a tocar no dinheiro do meu pai para poder aprender como era o mundo real. É uma construção de caráter, não é? Para! João gritou. Depois baixou a voz quando as pessoas na rua olharam. Olha, eu percebo. Tu querias dar-me uma lição. Lição aprendida. Ok, estou humilhado. Desculpa, eu era um idiota arrogante, mas isto é demais. Não pode simplesmente destruir a vida de um homem por causa de um mau relacionamento. Eu não destruí a tua vida, João, disse. Eu apenas deixei de a subsidiar. Subsidiar? Quem é que pensas que convenceu o senhorio a dar-te 3 meses extra no aluguer do escritório quando começaste? Perguntei. Eu. Paguei-lhe em dinheiro do fundo da minha avó. Quem é que pensas que corrigiu o teu pitch deck? Antes da Honda da Série A? Eu. Reescrevi todo um modelo financeiro enquanto estavas a dormir. João piscou os olhos. Tu fizeste o modelo? Sim. E quem é que achas que intercedeu junto aos editores do TechCrunch para te conseguir aquele primeiro artigo? Dei um passo mais perto, os meus olhos duros. Eu nunca fui apenas uma empregada de mesa, João. Eu era a tua parceira. Eu era o motor que mantinha o teu carrinho enferrujado a funcionar. Tu apenas nunca te preocupaste em olhar debaixo do capô. João encolheu-se. A chuva era fria, mas a verdade era mais fria. Ele percebeu com um sobressalto nauseante que eu tinha razão. Cada vez que ele tinha um golpe de sorte nos últimos 2 anos, eu tinha estado lá, no fundo, a sorrir, a dar-lhe café, a dizer, vai dar certo. Ele tinha confundido a minha competência com invisibilidade. Preciso de ajuda, Ana. João sussurrou, o seu orgulho finalmente a desmoronar-se completamente. Não tenho para onde ir.
Ninguém me vai contratar. O meu nome é veneno nesta cidade. Por favor, apenas um empréstimo ou um emprego. Varrerei os chãos, qualquer coisa. Olhei para ele. Olhei para o homem que me tinha atirado um cartão de crédito e me tinha dito para me mudar para a Amadora. Abri a minha carteira. João prendeu a respiração. Iria eu dar-lhe um cheque, uma chave para um apartamento? Tirei um cartão de visita. Era branco simples, com um número de telefone. Este é o número de uma agência de recrutamento em Viseu, disse eu entregando-lhe. Eles especializam-se em posições de vendas de nível básico. É trabalho honesto. Recebes um salário base e comissão. O aluguer é barato em Viseu. João olhou para o cartão. Viseu? Vendas de nível básico? É um novo começo, João, disse eu, a minha voz suavizando apenas um pouco. Lisboa não é para ti. Tu perdeste-te aqui. Talvez noutro lugar, onde ninguém te conhece, possas aprender a ser uma pessoa novamente, em vez de um CEO. Virei-me para ir. Ana, ele chamou uma última vez. Parei, mas não me virei. Alguma vez me amaste, ou eu era apenas um projeto? Olhei para o meu reflexo na porta de vidro do edifício, o edifício que um dia herdaria. Eu amei-te o suficiente para esconder quem eu era, para que te pudesse sentir grande, disse. Mas amo-me o suficiente para parar de encolher. Passei pelas portas giratórias e desapareci no calor do hall. João ficou sozinho na chuva. Olhou para o cartão de visita. Vendas e soluções automotivas do centro. Ele olhou para o arranha-céus que desaparecia na neblina. Ele percebeu então que a distância entre ele e eu não era apenas vidro e seguranças. Era um universo. Ele meteu o cartão no bolso, levantou a gola contra o vento e começou a longa caminhada até a estação rodoviária. 2 anos tinham se passado desde aquela tarde encharcada à saída da Torre Caldeira. Lisboa tinha seguido em frente como sempre faz. O escândalo da falência da corrente Nexo era agora apenas uma nota de rodapé nos tabloides financeiros, um conto de advertência ensinado nas escolas de negócios sobre os perigos da alavancagem excessiva e de subestimar o cônjuge. No escritório da cobertura do Grupo Caldeira, eu estava sentada atrás da enorme secretária de Carvalho, que outrora pertenceu ao meu pai. Pedro Caldeira tinha se reformado oficialmente para uma vinha na Toscana há 6 meses, deixando o império nas minhas mãos. Eu já não era a mesma mulher que estivera sentada naquela sombria sala de reuniões, a usar um cardigan bege. Eu era mais afiada, mais forte. O meu cabelo estava cortado num bob chique e eu usava um fato verde esmeralda sob medida que impunha respeito. Eu estava a rever os subsídios filantrópicos trimestrais quando o meu assistente, um jovem chamado Léo, bateu à porta. Senhorita Caldeira, disse Léo. Chegou o correio. A maior parte é padrão, mas há um envelope pessoal. Não tem remetente, mas tem carimbo de correio de Coimbra, Portugal. Congelei. A minha caneta pairava sobre o papel. Coimbra. Deixa-o aí, Léo. Obrigado. Quando a porta se fechou, olhei para o envelope. Era de papel branco barato. A caligrafia era familiar. Não o garranchos apressado de um CEO arrogante, mas uma escrita mais cuidada, mais deliberada. Peguei no meu abridor de cartas prateado e cortei o envelope. Lá dentro não havia carta, nem um longo pedido de desculpas, nem desculpas. Havia apenas um cheque bancário. Pague a ordem de Ana Caldeira, quantia, 10.000 euros. Olhei para o número, 10.000 euros. Era a quantia exata que João me tinha atirado para a mesa de mogno durante o nosso divórcio. A indemnização. Virei o cheque. No verso, em tinta azul pequena, estava uma breve nota, pelo Honda e pela lição, Joto. Dei um suspiro que não sabia que estava a aprender. Recostei-me na minha cadeira, fechando os olhos, e por um momento, os arranha-céus de Lisboa desapareceram, substituídos pela imagem de um parque de estacionamento nevado no interior. 500 metros de distância,
Nos arredores cinzentos de Coimbra, o vento uivava. João Cross soprava ar quente para suas mãos em concha e batia a neve das suas botas. Ele usava um casaco grosso com o logótipo Vendas e Soluções Automotivas do Centro, bordado no peito. Cross! O seu gerente, um homem rude chamado Zé Grande, gritou do escritório. Tens um cliente no lote a olhar para os sedãs usados. A caminho, Zé, João respondeu. Ele correu para o frio. Ele não andava com o ar de arrogância que costumava ter. O seu passo era determinado, humilde. Aproximou-se de um jovem casal a tremer ao lado de uma fila de carros. Eles pareciam aterrorizados, claramente a comprar o primeiro carro juntos, provavelmente preocupados com verificações de crédito e adiantamentos. Boa tarde, pessoal, João disse com um sorriso genuíno. Um sorriso que agora realmente chegava aos seus olhos. Está frio hoje. Procuram algo fiável que não lhes custe os olhos da cara? Sim, o jovem disse nervosamente. Nós não temos muito. Só precisamos de ir trabalhar. Percebo. João acenou com a cabeça. Eu sei como é começar do zero. Deixem-me mostrar-vos este Civic aqui. Tem baixa quilometragem e eu posso falar com o tipo do financiamento para vos conseguir uma taxa que faça sentido. Não estamos aqui para vos roubar. Enquanto os levava para o carro, um chamativo conversível vermelho entrou no lote da concessionária. Estava fora do lugar no inverno cinzento. Barulhento, ostensivo e caro. A porta do motorista abriu-se e uma mulher saiu. Ela usava um casaco de pele que parecia barato e falso e saltos que afundavam na lama. Era Sofia. João parou. Ele não a via há 2 anos, desde que ela lhe atirou o anel ao peito no Tivoli Forum. Ela parecia mais velha, mais dura. A maquilhagem era demasiado pesada, tentando cobrir as linhas de stress. Ela avistou-o e sorriu, aproximando-se. Ora, ora! Ela riu, olhando para o seu casaco. Olha para ti, o grande João Cross a vender carros usados no fim do mundo. João pediu licença ao jovem casal. Deem-me só um momento, pessoal, e foi ter com ela. Ele não sentiu a antiga raiva, apenas sentiu pena. Olá, Sofia, o que fazes em Coimbra? A visitar a família. Ela mentiu suavemente. Pensei em procurar-te. Ouvi dizer que estavas aqui. Ela avaliou-o de cima a baixo, lambendo os lábios. Sabes, João, Lisboa é chata. E eu terminei com aquele banqueiro. Ele era um pão duro. Talvez possamos ir beber um copo. Pelos velhos tempos, aposto que estás sozinho aqui. Ela aproximou-se, a mão estendida para o fecho do casaco dele. Nós éramos bons juntos, João. Éramos um casal de poder. Talvez possamos arranjar uma maneira de sair daqui juntos. João olhou para a mão dela. Lembrou-se de como ela o tinha virado as costas facilmente quando o dinheiro desapareceu. Lembrou-se da humilhação. Ele gentilmente pegou na mão dela e afastou-a do seu casaco. Não estou sozinho, Sofia, João disse suavemente. Virou-se e apontou para a janela de vidro da concessionária. Lá dentro, sentada na recepção, estava uma mulher. Ela não era uma modelo. Ela não era rica. Ela era a recepcionista, Sara. Tinha cabelo castanho, um sorriso gentil e estava atualmente a tricotar um cachecol. Ela olhou para cima, viu João e acenou feliz. João acenou de volta. Tenho tudo o que preciso aqui, João disse a Sofia, e tenho clientes à espera, pessoas que precisam de ajuda, não de uma encenação. És patético, Sofia escarneceu, o ego ferido. És um Zé Ninguém. Talvez, João encolheu os ombros, mas pelo menos durmo à noite. Ele virou-lhe as costas e voltou para o jovem casal ao lado do Civic. Desculpem por isso, João disse-lhes. Apenas um fantasma. Agora, deixem-me mostrar o espaço da mala desta beleza. Enquanto explicava a garantia, sentiu uma leveza no peito que não sentia há anos. Ele tinha enviado o cheque naquela manhã. Levou-lhe 2 anos a poupar todas as comissões,
a comer ramen e a viver num apartamento de um quarto para juntar 10.000 euros. Ele estava falido novamente, mas a sua dívida estava paga. De volta a Lisboa, eu peguei no telefone. Departamento financeiro, disse. Sim, senhorita Caldeira. Estou a enviar um cheque de 10.000 euros. Deposite-o no fundo de bolsas de estudos segunda oportunidade. Claro. Devemos listar o nome do doador? Olhei para o cheque uma última vez antes de o deixar na caixa de saída. Pensei no homem com quem me tinha casado, no homem que queria conquistar o mundo e no homem que finalmente aprendera que o mundo não era algo que se conquistava, era algo que se ganhava. Liste o doador como anônimo, disse. Levantei-me e fui até a janela do chão ao teto. O sol estava a pôr-se sobre o Parque Eduardo Sérgio, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Já não estava zangada. O karma tinha dado a volta completa. Ele tinha perdido os milhões que não merecia, mas talvez, na neve de Coimbra, ele tivesse encontrado a alma que tinha perdido. Sorri, toquei no vidro frio e sussurrei para a cidade lá embaixo. Estamos quites, João. Estamos finalmente quites. Desliguei as luzes do meu escritório e saí pela porta, pronta para encontrar o meu pai para o jantar. Eu andava de cabeça erguida, não por causa dos meus bilhões, mas porque sabia exatamente quem eu era. E desta vez, ninguém mais me subestimaria. E hoje, ninguém sabe. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por mais que a vingança possa ter saboreado doce no momento, a verdadeira doçura é descobrir quem és sem as expectativas de ninguém. Acho que é isso.